Show de bola, show de bola. Muito bem, turma. Então agora a gente vai, como vocês viram lá na agenda, né, dos vários tópicos aí, o Vini já cobriu a parte de AI, ML, de IoT, e a gente vai falar de compute. Vamos falar agora de compute, um tópico que acaba envolvendo não só de fato, né, os serviços de computação, pode deixar lá, Paulo, mas também, né, tudo que roda ali na AWS, que usa, né, computação, que usa os serviços de computação por baixo dos panos ali, acaba direto ou indiretamente sendo modificados, alterados também. Tá começando aí pelas instâncias G5G. G vem de graphical, né, de processamento gráfico. São instâncias que tem como base aí o foco, né, em GPU. Então, instâncias otimizadas para GPU. Essas instâncias da família G5, né, elas estão em cima, né, da tecnologia Graviton 2, na verdade, que elas usam, né, já a segunda geração dos processadores da AWS. Aí, para quem não conhece o Graviton, depois dá uma pesquisada rápida aí, que é fácil de entender, né? Basicamente, a tecnologia de processamento que a AWS pegou, otimizou, né, customizou, ela usa a arquitetura ARM para isso, tá? Então, ela oferece essa tecnologia em algumas famílias de instâncias e, né, a performance sobe, né, os custos de processamento, né, acabam diminuindo, e a gente vai daqui a pouco falar também de como que a Amazon está preocupada, né, com a utilização de energia e como que a família Graviton, como que a tecnologia Graviton, né, ajudou nesse sentido. Então, um lançamento interessante foi esse das instâncias G5. O outro interessante está relacionado com a família I, né, que são instâncias otimizadas para storage, né? Talvez aí vocês já utilizaram, né, alguma instância da família I, né, que tem aquele instance store, né, aquele volume efêmero, né, atachado na máquina. E aí as instâncias da família I, elas são otimizadas para armazenamento, tá bom? Para storage, e elas também usam a tecnologia do Graviton 2 de processamento da AWS, né? E aí, como que a AWS consegue, né, entregar uma latência muito baixa, né, em throughput alto em relação à utilização dos discos, né? O segredo, na verdade, é a plataforma de virtualização, que também a AWS pegou, customizou, que é o Nitro System, né? Também tem muitos vídeos aí de reinvent, de lançamento sobre o Nitro. Depois vocês podem dar uma pesquisada sobre ele especificamente, e essas instâncias, elas não só utilizam o Graviton 2, mas elas também residem, né, dentro do Nitro. Então elas conseguem entregar uma performance, no caso aí, de armazenamento, né, muito, muito legal, muito considerável, né, pode chegar até 30 TB de armazenamento dos SSDs, né, e é recomendada para workloads ali que utilizam muito, que são intensos, né, em relação a input, output, né, como banco de dados, por exemplo, sistema de arquivos distribuídos, né, sistemas de processamento que utilizam muito storage. Então tá aí essa família para nos ajudar nesse sentido. E aí, né, a gente falou do Graviton 2, a AWS acabou lançando também o Graviton 3, né, que é essa tecnologia de processamento deles, né, customizada pela própria AWS. E aí eles já puxaram, né, uma família de instâncias para utilizar o Graviton 3, que é agora a família C7G, né? Esse tipo de instância já está em cima de Graviton 3, tá bom? Então, por enquanto, né, hoje temos essa família de instâncias já utilizando o Graviton 3, amanhã já não dá para saber, né? A Amazon muda, né, e atualiza rapidamente, mas se você deseja já usar, né, já sentiu o gosto aí do Graviton 3, a família C7 é a primeira família que está construída em cima disso, também construída em cima do Nitro, né, desse hypervisor da AWS, outras funcionalidades. E outra coisa interessante é que é a primeira aí, né, como o slide está mostrando, a usar memórias DDR5, tá, que consomem muito menos energia do que as tecnologias que existem hoje, a gente já está acostumado, tá bom? Esse é um outro ponto interessante aí da C7. Para desenvolvedores aí, né, isso aí foi
esse aí foi um dos lançamentos que os desenvolvedores iOS e Mac aí levantaram a mão para o céu, né? Agora eles conseguem testar as suas aplicações, né? Seja para Mac, seja para iPhone, utilizando aplicações voltadas, né, para o novo chip da Apple, né? Eles já conseguem fazer testes usando a AWS, porque já estão disponíveis, né, instâncias com essa arquitetura de processamento, com esse tipo de processador lá na AWS, para que nós possamos testar e fazer uso disso, tá bom? Então foi mais uma novidade bem legal aí, mais um lançamento interessante aí do último reInvent, no que diz respeito à computação. E aí no próximo slide fala sobre alguns detalhes aí dessas instâncias, né? Elas também são construídas em cima do Nitro, desse sistema, né? Vocês repararam que, assim, tudo que vem de novidade já está sendo construído em cima do Nitro, tá? Temos aí, eu acredito que todas as famílias, né, já estejam, pelo menos, já é possível, né, provisionar as famílias de instâncias em cima do Nitro, algumas vão rodar ainda no hypervisor anterior, mas se você deseja, já é possível executar em cima dessa tecnologia e também com as EC2 M1 já a partir de agora. Vamos avançar aí, e aí saindo um pouco de EC2, né, de lançamentos relacionados a EC2, a gente vai falar das local zones. Então nós já temos local zones anunciadas, né, globalmente, né, já estão disponíveis, e local zone que já foram anunciadas, né, como certo pela AWS para serem criadas, inclusive uma local zone anunciada aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, né? O que são aí as local zones, para quem talvez tá ouvindo esse termo aí pela primeira vez, né? Basicamente, a AWS ela estende as suas regiões, né? Seus grupos ali de data centers, né? Que formam ali as zonas de disponibilidade e as regiões, né? Ela faz uma extensão, né, desses recursos para as local zones. Então a gente consegue executar cargas de trabalho dentro dessas local zones com uma latência, né, bem reduzida pelo fato dela estar próximo. Né, ela tende a estar mais próxima de nós, dos usuários finais, então a latência acaba, né, pode chegar até 1 dígito de milissegundo, dependendo das aplicações, dependendo do que vai ser executado ali naquela local zone, tá? Então pode-se entender como sendo uma extensão de uma região da AWS, né, ali uma ponta de uma região que a AWS coloca mais próximo dos usuários ali, tá? E a gente tem uma local zone anunciada no Rio de Janeiro. Muito bem. Agora, sobre os outposts, né, também foi um lançamento legal. Né, anteriormente, a gente tinha a possibilidade, né, de solicitar um hack de 42U apenas, tá? E agora a gente tem a possibilidade de solicitar aí o hack de 1U, né, um servidor, basicamente, né? E o de 2U também, para executarmos, né, para a gente ter uma experiência de nuvem, executando dentro do nosso data center on-premise, né? E basicamente é a proposta do Outposts, é fazer isso, é você conseguir trazer a experiência da AWS, né? Inclusive você gerencia esses hacks, né, pelo console da AWS, mas eles estão executando dentro do seu data center, né? Esse serviço é um serviço de nuvem híbrida, né? É o conceito de nuvem híbrida aí que pode, né, fazer sentido para muitas empresas, para muitas pessoas aí hoje em dia e a partir de agora talvez ainda mais. Muito bem, então sobre o Outposts foi né, essa novidade que a gente teve aí sobre ele. Ainda dentro de computação, um tópico bem legal, um anúncio legal também foi o Metric Insights do CloudWatch. Então a gente consegue agora executar queries, né, SQL nas métricas que são coletadas do CloudWatch, tá? Não só queries padrão SQL, mas também a gente tem um construtor visual lá no CloudWatch que dá para a gente, né, construir ali de maneira mais facilitada, né, para quem talvez não tenha conhecimento da linguagem SQL a fundo, dá para construir as queries de consulta, tá bom? E trazer
esses insights aí, esses dados, essas informações do que o CloudWatch está monitorando, do que ele está coletando ali. Um outro ponto legal aí ainda sobre o Metric Insights, né, é o que ele fala ali, né, on the fly metric aggregation, né, permite que a gente faça agregação, né, e agrupamento de métricas em tempo real. Então a gente já consegue entender problemas, né, e resolver esses problemas, né, mas pelo menos entender, ter uma noção, ter uma visão do que está rolando no ambiente em tempo real. Então foi uma funcionalidade aí interessante do CloudWatch, né, que a comunidade já estava pedindo. Workspaces Web, né, lembra muito aí, a gente estava até trocando uma ideia aqui antes para entender melhor esse serviço, ainda não tive oportunidade de usar, nem sei se já está, acho que já está disponível, né, Generally Available, acho que já está disponível em algumas regiões, mas eu não tive ainda a oportunidade de testar na prática, né, mas lembra muito aquelas soluções de streaming de aplicações, né? Então agora é possível você provisionar e entregar para usuários internos de uma empresa, né, aplicações da sua empresa para que eles possam utilizar com a experiência via web, tá? Então, antes, né, a gente tinha que preocupar com appliances, com hardware, talvez, para rodar essas aplicações. Então, agora é possível streamar essas aplicações para os usuários de uma empresa, para que eles possam acessar isso. E, na verdade, né, todo o trabalho vai estar acontecendo lá no Workspace, né, dentro de um container lá que é gerenciado pela AWS. Então, ela vai escalar isso, né, ela vai gerenciar a infraestrutura que está por baixo, né, disso, de maneira completamente gerenciada, sem que a gente tenha que se preocupar com isso, tá bom? Mas é um serviço, é um produto aí que eu quero testar melhor na prática e depois a gente pode, inclusive, fazer um meetup, né? Uma demonstração sobre ele aí, trocar mais ideias sobre esse cara aí. Mas foi um lançamento bem legal também que rolou. Acho que na parte